A Apple sempre foi conhecida por seus principais produtos populares como o Mac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. Porém, a maioria desconhece a relevância histórica de seus acessórios. Tomemos, por exemplo, os fones de ouvido da Apple. Eles começaram como um dos muitos itens incluídos com o iPod original, mas rapidamente se tornaram um símbolo icônico que todos associavam à Apple. E hoje, a empresa domina o mercado de fones de ouvido com seus AirPods extremamente populares. Então, neste vídeo, vamos explorar a história dos fones de ouvido da Apple e descobrir como eles passaram de sendo um acessório incluído no iPod para se tornar um dos produtos mais vendidos e populares da Apple. Vamos começar do início, desde a primeira vez que a Apple criou seu próprio par de fones de ouvido em 2001 para o iPod original. Naquela época, o mercado de fones de ouvido era bem diferente do atual. Os earbuds eram menos populares e havia pouca variedade de cores e estilos de fones de ouvido. Na verdade, quase todo 400 player, Walkman e leitor de MP3 antes do iPod vinha com um par de fones de ouvido com um cabo preto. Nenhuma empresa havia se dedicado a desviar do status quo. Mas como sempre, a Apple realmente investiu nesse cuidado extra. Eles enfrentaram um desafio de marca. Como o iPod era identificado em público, se o aparelho ficava escondido nos bolsos dos usuários? Afinal, a empresa nunca havia produzido um dispositivo móvel. Eles vendiam computadores de mesa e notebooks da Apple, exibindo o logotipo da empresa durante o uso. Mas isso não seria o caso com um dispositivo móvel de bolso como o iPod. Então, como a Apple resolveria essa questão? Eles garantiram que os fones de ouvido brancos do iPod seriam instantaneamente reconhecíveis. Mas isso não foi tudo. A Apple incluiu fones de ouvido compactos no iPod original, em vez de fones tradicionais, pois eram menores, cabiam facilmente nos bolsos e não bagunçavam o cabelo dos usuários. Para garantir que as pessoas associassem os fones de ouvido brancos ao iPod, a Apple lançou esta icônica campanha publicitária que destacava os fones, o cabo e o iPod brancos contra uma silhueta preta. Os esforços da Apple para diferenciar o iPod de outros reprodutores de MP3 foram muito bem-sucedidos. O produto logo se tornou comum nos lares e atingiu maior popularidade com o iPod mini em 2004. Desde que o iPod mini foi oferecido em cores, é natural supor que seus fones de ouvido também viriam em cores combinando. Mas isso não foi o caso. A Apple continuou a incluir os mesmos fones de ouvido brancos para capitalizar a associação da marca estabelecida com o iPod original. Mas a empresa decidiu oferecer um par premium de fones de ouvido que poderiam ser comprados separadamente por $40. Eles foram chamados de fones de ouvido intra-auriculares do iPod, com 3 tamanhos de pontas de plástico e qualidade de som e graves aprimorados. Esta foi a primeira vez que a Apple vendeu fones de ouvido independentes do iPod, marcando sua entrada no mercado de fones de ouvido. Em 2007, a Apple reformulou completamente o design de seus fones de ouvido inclusos, integrando melhor o caule e o cone do alto-falante e alongando o alívio de tensão de borracha para reduzir o desgaste. Agora, considerando que os novos fones de ouvido seriam incluídos com o iPhone, muitos recursos foram adicionados para serem mais compatíveis com o telefone. A Apple incluiu um controle remoto embutido e um microfone para que os usuários do iPhone pudessem controlar música, chamadas, apresentações, reprodução de vídeo e ativar a Siri sem pegar o telefone no bolso. Com o lançamento do iPhone, muitos pensaram que a Apple aproveitaria para incluir fones de ouvido pretos pela primeira vez, já que o iPhone era oferecido apenas na cor preta, diferente do iPod original branco. Mas os fones de ouvido pretos da Apple nunca aconteceram, mantendo a estratégia de marcação em branco como sempre. Em 2008, a Apple lançou uma nova versão de seus fones de ouvido intra-auriculares Premium. Eles tinham controle remoto em linha, microfone, pontas de orelha de silicone e design de alto-falante com 2 drivers, woofer e tweeter, integrados em cada fone, para o que a Apple chamou de superior precisão acústica, equilíbrio e clareza. Eles foram vendidos por $80, o dobro do valor do modelo anterior. A Apple fez a próxima pequena mudança em seus fones de ouvido assinatura 2 anos depois, em 2009, com o lançamento do iPhone 3GS. A empresa adicionou 2 botões para ajuste de volume além do botão central principal e do microfone.
Vale mencionar que esses fones de ouvido estavam incluídos com o iPhone 3GS, 4, 4S e iPod Touch de terceira geração, mas também eram vendidos separadamente, algo que antes só ocorria com os fones intra-auriculares mais caros da Apple. Nesse momento, as vendas de fones de ouvido da Apple eram modestas. As pessoas podem comprar um par para substituir seus antigos fones de ouvido do iPod desgastados, ou se você é um grande fã da Apple, pode optar pelos fones intra-auriculares de $80. De qualquer forma, a Apple não era considerada um grande player no mercado de fones de ouvido. Esse espaço era ocupado por empresas como Sony, Sennheiser, Bose e outras. Mas a partir de 2012 isso começou a mudar, e isso se deve à introdução dos AirPods. A Apple nunca priorizou investimentos em engenharia para aprimorar a qualidade sonora e o conforto dos fones de ouvido que acompanham seus produtos. Por isso, sempre houve reclamações sobre os fones de ouvido do iPod soarem finos e metálicos, além de serem desconfortáveis após uso prolongado. Mas com os AirPods, a Apple passou 3 anos em pesquisa e desenvolvimento tentando resolver esses problemas. Escaneando em 3D centenas de orelhas para encontrar similaridades que informassem o design dos AirPods, garantindo um ajuste confortável e seguro para a maioria dos usuários. Para alcançar o mais alto nível de qualidade sonora, a Apple redesenhou completamente a grade do alto-falante, trocando a grande abertura circular central do fone de ouvido por uma abertura oval bem menor na lateral. O novo design direciona o som ao canal auditivo, minimizando vazamentos e maximizando a clareza. A Apple incluiu pequenas aberturas em cada fone para ajustar as frequências médias, proporcionar uma audição consistente, reduzir a pressão do ar e entregar graves poderosos. Sem mencionar que os AirPods eram mais duráveis devido ao design completamente plástico, uma melhoria em relação aos fones anteriores com borracha cinza que se desgastavam com o tempo. Essas melhorias resultaram nos melhores fones de ouvido inclusos da Apple até o momento. Agora, os AirPods não só vinham com o iPhone 5, iPod Touch e iPod Nano, mas também eram vendidos separadamente por $30, tornando-os o presente perfeito ou um bom recheio de meia de Natal. As vendas dos AirPods superaram as expectativas da Apple e esgotaram na maioria das lojas no primeiro mês de lançamento. Mesmo após quase 8 anos desde o lançamento, os AirPods ainda estão à venda atualmente. Você pode comprá-los com 3,5 mm ou Lightning, e o design dos AirPods serviu de base para o que se tornaria o fone de ouvido mais popular da história da Apple, os AirPods. Os AirPods foram lançados em 2016, junto com o iPhone 7, sendo os primeiros fones de ouvido totalmente sem fio de uma grande empresa. Já tínhamos visto fones de ouvido sem fio, por assim dizer, mas eles tinham um fio conectando os dois fones de ouvido e frequentemente sofriam com sérias limitações, como tamanho, peso, problemas de conectividade e vida útil da bateria. Os AirPods representaram um salto na tecnologia de fones de ouvido sem fio, com cada fone funcionando independentemente, mantendo um formato compacto, conectando-se aos dispositivos facilmente e atingindo 5 horas de duração da bateria. Porém, muitos não enxergaram os AirPods assim quando foram anunciados inicialmente. A maioria das pessoas ficou chateada com a Apple por remover a entrada de fone de ouvido do iPhone 7, sentindo que a empresa estava apenas forçando os clientes a comprar fones de ouvido sem fio caros. Embora possa haver alguma validade nesta afirmação, vale ressaltar que a Apple incluiu um adaptador com o iPhone 7 para que as pessoas ainda pudessem usar seus fones de ouvido existentes. Mas as reclamações foram além disso. Muitos usuários consideraram o preço de $160 dos AirPods absurdo, já que a qualidade do som era apenas um pouco melhor que os AirPods de $30 da Apple. O design dos AirPods foi ridicularizado, com memes online comparando-os a cabeças de escova de dentes e o estojo de carregamento a um pacote de fio dental. Mas, como de costume, a opinião da internet sobre a Apple estava errada. Os AirPods se tornaram um grande sucesso e foram regularmente vendidos nas lojas da Apple pelo país, mesmo 3 meses após seu lançamento. A Apple atualizou os AirPods no início de 2019, adicionando suporte a Hey Siri, estojo opcional de carregamento sem fio, novo chip H1, 50% mais tempo de conversação e troca de dispositivo 2 vezes mais rápida. No entanto, não houve mudanças no design dos AirPods, um pedido popular entre os usuários.
Muitos pediram a Apple AirPods pretos e um novo design intra-auricular. Mas a Apple só atenderia a um desses pedidos no final de 2019 com os AirPods Pro. Antes do lançamento dos AirPods Pro, vários vazamentos geraram rumores, sendo um dos mais populares a possibilidade de serem oferecidos na cor preta. Mas, como no passado, a Apple manteve seu design característico de plástico branco brilhante, associado à empresa por mais de uma década. Os AirPods Pro trazem recursos excelentes, como design intra-auricular menor com ponteiras de silicone, cancelamento de ruído ativo, modo de transparência, melhor qualidade de som, resistência à água IP-X4 e sensor de força para controlar a música e alternar entre modos de audição. Os AirPods Pro não substituíram os AirPods padrão, apenas foram vendidos como um modelo Premium por US$ americano 250. Assim como os AirPods originais, o modelo Pro também vendeu muito bem, levando a Apple a dobrar sua produção mensal do produto. Graças ao sucesso inédito dos AirPods, a Apple se tornou uma das principais players no mercado de fones de ouvido em poucos anos. Resta saber o quanto a linha de fones de ouvido da Apple vai crescer, mas certamente será uma das principais concorrentes nos próximos anos. Valeu, galera! Obrigado por assistirem, até a próxima!